Boa noite, companheiros da CF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Com muito carinho, com muita alegria, agradecendo aos companheiros Ernesto e Isabel, que nos convidaram para fazer um estudo hoje, dia 28 de outubro de 2020. E como o mês de outubro é o mês em que nós comemoramos o aniversário de Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nosso querido Allan Kardec, então todo esse mês de outubro é um mês em que nós consagramos, em homenagens ao nosso querido companheiro Kardec. Então nós vamos ler uma página de harmonização, que é do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. A lição é a 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Então, essa página de Joana nunca foi tão atual, companheiros? Nos dizendo para nós difundirmos sempre a esperança em melhores dias. Então, nós vamos agora elevando o nosso pensamento ainda mais, vamos chegando ao nosso querido Mestre Jesus, com muita esperança no coração. Como nos disse Joana, esperança em dias melhores, e vamos pedindo a essa espiritualidade protetora, aos mentores da Casa CF, aos nossos mentores, que estejam conosco, que nos intuam e que nós possamos, assim, transmitir pequenos ensinamentos, acerca do nosso codificador Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso querido Kardec, foi o grande professor, o grande mestre, codificador da nossa doutrina, e nós temos aí uma frase, que é típica de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nos falando aí da reencarnação, do nascer, morrer, renascer, reencarnar. E reencarnar com o objetivo de progredir sempre. Essa é a lei, a lei do progresso. Allan Kardec, vida e obra. Vamos ver então o nosso querido Allan Kardec. Vamos começar por uma das encarnações anteriores de Kardec. Nós temos visto, principalmente pela internet, nos mostram algumas outras encarnações do Allan Kardec, do espírito Allan Kardec. Mas nós vamos nos pautar naquelas em que realmente temos confirmações delas e que julgamos também ser mais importantes para nós. Vamos começar lá no ano 58 a.C., quando Allan Kardec foi um sacerdote, um druida, da civilização celta. E naquela ocasião, os sacerdotes druidas,
não eram apenas religiosos, como nos dias de hoje, não. Eles tinham, assim, um poder imenso. Eles eram um professor, eram um juiz, eram pessoas de grande importância. Então, Kardec teve esse nome, né, Allan Kardec, e viveu na região da Gália. A Gália era uma região grande, mas a parte, né, em que o sacerdote druida viveu atualmente é a França. Nós temos uma foto aí que não é a foto do druida Kardec, porque nós não encontramos nenhuma foto dele, né? Ele druida. Mas essa foto foi de um filme chamado O Senhor dos Anéis. Então, pelo enredo do filme, nós vimos que mais ou menos se parecia com essa figura aí, realmente, de um sacerdote daquela época, né? Um druida. E aí, depois, nós vamos dar um salto, né? Estávamos lá no ano de 58 a.C., estaremos agora em 1369. O ano de nascimento de um teólogo também, um professor, um teólogo, um precursor do protestantismo, né? Que se chamou Jan Hus. Então, Jan Hus, ele era de Husek. Então, Hus, né? Jan Hus. Nasceu na região da Boêmia, que é a atual República Tcheca. A capital é Praga, né? E aqui diz pra gente que ele morreu em 1415. Mas vamos falar um pouco do Jan Hus, porque ele foi muito importante para que chegássemos, né? Para que chegasse até o Allan Kardec, ou até o professor Hippolyte, né? Jan Hus, ele era filho de camponeses que não tinham muitos recursos, e naquela ocasião, para se chegar aos estudos mais adiantados, né, uma universidade, era preciso muitos recursos, e a família de Jan Hus não tinha esses recursos. Então ele foi enviado para uma escola católica, uma escola religiosa, né? E assim ele pôde estudar e depois se ordenou também como sendo um religioso. Só que Jan Hus era muito inteligente, muito perspicaz e sempre defendendo muito mesmo o ensino público, já desde aquela época, né? O ensino público. E Jan Hus, ele protestava, né? Ele foi um protestante, ele protestava contra os benefícios que o clero tinha naquela época. Por quê? Existiam as indulgências, né? Era a época das indulgências, onde aqueles que podiam, aqueles que tinham um poder aquisitivo melhor, né? Eles compravam o reino dos céus. Acreditavam, né? Que estariam, então, comprando o reino dos céus. E, com isso, o clero ia enriquecendo, né? Só que Jan Hus começou a contestar isso, dizer que não podia ser assim, que isso tinha que mudar, né? Inclusive as missas eram ditas em latim, na língua latina, mas Jan Hus não fazia isso, ele fazia as suas pregações na língua tcheca, que era a língua mãe. E com isso, então, ele foi angariando amigos entre o povo, foi se tornando uma figura popular. E começou a incomodar, né? Incomodar o clero, porque quando ele se colocava contra
as indulgências, dizendo que não era assim, é claro que com isso existiam resistências, né? Imagine só, gente, naquela época, né? Tinha ainda isso muito forte, arraigado. Agora eu pergunto a vocês, isso ficou lá atrás? Foi só naquela época? Ou a gente ainda tem vestígios disso nos dias de hoje? O que vocês acham? Existe isso ainda hoje? Vamos pensar um pouquinho, né? Que infelizmente a gente ainda vê um pouco essas coisas do pagar para ter um reino nos céus, né? Dessa chamada indulgência. E aqueles que tinham muito dinheiro, estavam então já lá em cima. Nós, então, trazendo para os dias de hoje, né? Se não temos muito dinheiro, imagina para onde a gente ia, né? Mas Jan Hus, então, protestou, disse que não era assim. E foi com isso angariando inimizades, né, ali dentro do clero. Com isso, ele foi condenado, ele foi chamado de herege. Era uma heresia as coisas que ele falava contra, né, aquela prática comum. Então, ele foi condenado a ir para a fogueira, condenado a ser queimado por ser herege. E armaram, né, uma chamada armadilha, né, para que ele fosse pego e então condenado. E o nome dele, né, o sobrenome dele, Hus, significava, na língua tcheca, ganso, pato, e a gente vai ver por que isso foi importante para o nosso entendimento. Então, em 1415, morre Jan Hus na fogueira. E quando ele estava sendo queimado, né, ele era queimado vivo, ele disse a seguinte frase: hoje assais um pato, mas amanhã virá um lindo cisne cujas labaredas não poderão alcançar. Então, Jan Hus já se referindo ao Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nosso querido Allan Kardec, né, que viria mais tarde, seria esse lindo cisne que viria brilhar mais tarde, né? A gente tem aí, falando sobre Jan Hus, ele foi doutor, né, em teologia, reitor da Universidade de Praga, que a gente já viu que é a atual Tchecoslováquia, e o precursor do movimento protestante, porque nós já vimos que ele protestou contra aqueles valores, né, vigentes da época. E a gente tem aí a figura de Jan Hus. Essa daí realmente é a figura dele, né? Nós encontramos a figura exata de Jan Hus. Esse foi Jan Hus. E aí, gente, nós estamos em 1415, né? 1415. E antes de nós... Vamos voltar para Jan Hus, né? Porque antes de nós chegarmos lá no professor Rivaio, nós vamos lembrar de uma história que está numa obra de Humberto de Campos. Está aqui, é o livro Cartas e Crônicas, do irmão X, Humberto de Campos. E ele conta que, na passagem de ano de 1799 para 1800, ou seja, em 31 de dezembro de 1799, na espiritualidade, teve uma grande reunião. Uma reunião de espíritos benevolentes, segundo o irmão X. Ele diz: espíritos sábios e benevolentes se reuniram, então, na espiritualidade sob o comando do próprio Mestre Jesus. E nessa reunião,
estavam presentes os espíritos de Sócrates, de Platão e grandes outros gênios, né? Joana d'Arc, e alguns encarnados também em desdobramento através do seu corpo espiritual, como foi o caso de Napoleão. E nessa reunião foi anunciado que viria aquele Consolador prometido. Então foi anunciada a vinda do espírito Allan Kardec. E nessa reunião, o próprio druida Allan Kardec estava presente. E nos conta Humberto de Campos que ele era um espírito de altíssima envergadura, uma luminosidade imensa, e descreve, inclusive, que ele usava uma tiara, uma linda tiara, luminosa, um cetro também nas mãos, né? E que a figura do druida Allan Kardec se destacava entre as demais. Então, essa assembleia acontecida, né? E depois, Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, ele vai nos dizer que, além, né, desses gênios, né, esses espíritos sábios, benevolentes que se reuniram, também havia espíritos que trabalhariam para que a vinda do Consolador prometido pudesse acontecer. E Emmanuel descreve que tiveram, né, que reencarnaram espíritos que foram tipógrafos, né, trabalhando nas tipografias, nas ferrovias, espíritos que tiveram que alavancar as ferrovias também. Por quê? Para que os livros pudessem chegar, né? Para que a obra de Kardec pudesse chegar depois, né? Como Hippolyte, como professor Hippolyte, era necessário que a tipografia tivesse já funcionando, né? As ferrovias também, para que os livros, né? Para que as obras pudessem chegar de um lugar até outro. E isso, então, se deu no início, né, no primeiro dia do ano de 1800. Aí nós vamos ter lá, agora sim, né, o nosso querido Hippolyte Léon, em 1804, nascendo em 1804. Então, ele nasceu em Lyon, na França, o doutor Rivaio, que mais tarde, então, foi conhecido como Allan Kardec, né? Mas era o senhor Rivaio. A figura aí do nosso querido Allan Kardec, né? Figura muito conhecida nossa. Vamos lá. Kardec nasceu em 1804. Nós vimos lá, 3 de outubro de 1804. E aí nós temos aqui o ano de 1814. O que acontece no ano de 1814? Kardec foi para a Suíça estudar no Instituto Pestalozzi, na cidade de Yverdon. Lá aprendeu o método da observação. Então, gente, olha só. Nós já vimos que Kardec nasceu em 1804, né? Nós estamos aqui em 1814. Quantos anos mesmo tinha Kardec, então, hein? Me digam aí. Com quantos anos ele foi estudar lá na Suíça? Com 10 anos, né, gente? Apenas 10 anos. Ele, então, sai da França para estudar na Suíça. E aí, gente, nós temos que ver também que tudo foi organizado realmente já nos planos espirituais, né, para que o nosso querido professor Hippolyte pudesse desenvolver o seu trabalho e depois, mais tarde, como Kardec, né,
fazer toda a nossa codificação espírita. Inclusive os pais de Kardec. Os pais de Kardec, a mãe de Kardec, teve 2 outros filhos antes, um menino e uma menina, mas que não vingaram, vamos dizer assim, não tiveram suas vidas levadas adiante, eles desencarnaram, bem pequenininhos. E depois, para consolo do casal, então, veio o querido Hipólito. E mesmo assim, no caso ele ficou como filho único, né? Mas mesmo assim ele foi estudar na Suíça, né? Os pais mandaram ele para a Suíça estudar. E aí a gente tem esse Instituto Pestalozzi, o método da observação. Olha aí, gente, o Instituto Pestalozzi em Yverdon, lá na Suíça, né? E esse método da observação, da experimentação, ele foi fundamental, esse aprendizado, né, que Kardec teve com Pestalozzi, foi fundamental para a doutrina espírita. Por quê? Kardec aprendeu lá realmente a observar. A escola de Pestalozzi era uma escola diferente, era uma escola em que os métodos de ensino eram diferentes, porque até então era muito comum os professores irem à casa dos alunos ensinar. E, no caso, só quem tinha dinheiro, né, para pagar aquele professor particular para ir à sua casa ensinar, é que tinha esses conhecimentos. Então, ficava difícil, né, para quem não tinha uma condição financeira condizente para aqueles estudos. E aí, Pestalozzi cria, né, a gente está vendo aqui a imagem desse lindo instituto onde os alunos iam para lá estudar, né? Então, mudou inteiramente essa forma de ensino. E como a gente já falou antes e reitera, porque isso é muito importante, Pestalozzi usava a experimentação, a observação. E isso foi fundamental para que Kardec, mais tarde, né, para que o Hipólito, mais tarde, como Allan Kardec, pudesse realmente usar, né, esses conhecimentos da observação, a análise criteriosa, para poder codificar a nossa doutrina. Então, a gente está vendo aí, né, esse lindo castelo de Yverdon, onde Kardec estudou. Vamos seguindo mais um pouco. Olha aí, sabem quem é? Pestalozzi. Essa é uma foto real de Pestalozzi, tá? Mas antes disso, antes da gente passar para o outro, vamos falar mais um pouquinho aqui de Pestalozzi. Kardec, ele foi se desenvolvendo tanto, né? Foi um aluno tão aplicado, se desenvolvendo tanto, que muitas vezes ele substituía Pestalozzi quando em algumas aulas, né? Quando Pestalozzi não podia estar ali presente, né? Ele então, Kardec, né, professor na época, Hipólito, substituía. Ele era realmente muito inteligente. E já tinha sido preparado para isso, né, gente? E quando eu falei lá de John Huss, eu esqueci, me lembrei agora, John Huss, ele foi o organizador da gramática tcheca. Trabalhou fazendo essa organização da gramática tcheca. Então, Kardec já trouxe com ele todos aqueles conhecimentos adquiridos, não só como o druida, né, mas também, principalmente, ali como John Huss. Vamos lá. Aí nós chegamos em 1822.
Kardec muda-se para Paris e se torna, então, um professor e um escritor. E aí vai seguindo, né, as suas obras literárias. 1932, olha só, de 22 aqui, né, a gente estava em 1822, passamos para 1832, então 10 anos depois, ele se casa com Amélie Boudet, né, o Boudot, a Amélie, que também era uma professora, uma artista plástica, uma mulher inteligentíssima. E durante esse período, né, o nosso professor Rivaio, o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivaio, já era um grande escritor, conhecido, muito conhecido, já reconhecido, né? Não só conhecido como reconhecido literaturamente, vamos dizer assim, né? Ou seja, pela literatura. Aí houve um neologismo aí, né? Então ele já era realmente um grande mestre. Se casou então com Amélie e juntos, aí foi uma parceria e tanta, né? Quem assistiu o filme de Allan Kardec viu, né, as imagens, os dois sempre juntos, os dois trabalhando juntos, olha eles dois aí. E olha só, gente, naquela época, olha a luz de vela, né? A luz de velas. Então, eles estudavam, trabalhavam e não tinham a facilidade que nós temos hoje, né? Que temos luz elétrica, todas as facilidades. Hoje, então, com a internet, com tudo, não. Naquela época era ali aquela luz de velas, né? Depois, em 1835, como pedagogo, o jovem Rivaio dedica-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Mantém um curso gratuito para alunos carentes por 5 anos. Gente, aí que é importante nós pararmos um pouquinho, né? Ele, pedagogo, estudioso, ele se dedicou muito, assim como Jan Hus, já naquela época, brigava, lutava pela democratização do ensino público. Por quê? Isso, gente, a gente ainda vê até os dias de hoje, né? Naquela época, o ensino público era um ensino de excelente qualidade, né? Era um ensino realmente exemplar, mas não havia essa democratização. Ou seja, o ensino público, o ensino de qualidade, ele não chegava a todos os alunos. Por quê? Só aqueles que tinham uma condição financeira melhor, que podiam pagar bons professores para poder ingressar, né, nas escolas secundárias, depois, posteriormente, nas universidades. Aqueles mais carentes não tinham condições para isso. Então, o ensino ficava restrito àqueles que tinham uma condição financeira melhor. E, com isso, Kardec mantém por 5 anos um curso gratuito para aqueles alunos carentes, para que eles pudessem, e não só Kardec, hein? Amélie também junto, né? Os dois, Amélie e Kardec, eles mantinham, então, esse curso onde eles ensinavam, né, as diversas disciplinas para que aqueles alunos carentes pudessem chegar até aos cursos, né? Os cursos secundários, como eu disse, e depois os cursos superiores. E Kardec lutou muito por isso, gente, muito mesmo, para que a escola fosse democrática, para que ela fosse acessível a todos. E aí a gente pergunta novamente, né? Isso ficou lá atrás? Essa necessidade aí, né, do ensino para os alunos mais carentes, essa democratização do ensino,
ficou lá atrás ou isso ainda existe aqui conosco nos nossos dias? Infelizmente, nós ainda temos, né, gente, essa mesma problemática tanto tempo depois. Os nossos alunos, nos dias de hoje também, mais carentes, que não podem, só que agora, às vezes é o contrário, né? Os alunos que não podem estudar numa boa escola acabam ficando para trás, né, em termos de ensino, depois não conseguem ingressar nas universidades de boa qualidade. Então, a gente tem até hoje essa dificuldade, né? Não conseguimos superar ainda essa dificuldade nos nossos dias. Então, assim como Kardec lutou tanto por isso, nós também não podemos fechar os olhos para essa dificuldade. E uma das frases de Kardec, né? Kardec teve muitas frases, uma delas está escrito aí para a gente: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Então, gente, Kardec já ressaltando aí para nós a grande importância, a imensa importância da educação. Educação formal, né? E também educação moral. Então, a educação intelectual não é tudo. Ela também é necessária. Agora, junto com ela, a educação moral. Para quê? Para ser a chave do progresso moral. E se nós hoje, nos nossos dias de hoje, né, estamos passando por tantas dificuldades, por tantas adversidades, e essa pandemia que nós estamos atravessando hoje, e que já sabemos, já nos foi informado, né, pela espiritualidade, que é um processo que nós temos que passar para o nosso aprimoramento também, para o nosso aprimoramento moral. E o nosso mundo, a gente já sabe, o nosso planeta Terra, está passando por essa tão falada transição, né? Ouve-se tanto falar da transição planetária. Então, nós queremos deixar, né? Almejamos deixar de ser um mundo de provas e expiações, já estamos, né, caminhando para isso, para um mundo de regeneração. Agora, para esse mundo de regeneração, onde a gente vai ter que ter um progresso moral, se a gente quer chegar lá, né? Precisamos, então, investir realmente na educação para todos, para que a gente possa realmente atingir, né, alcançar esse objetivo. Seguindo ainda, agora vamos para 1855. O que aconteceu em 1855, né? O professor Hippolyte, ele ouve falar das mesas girantes através do senhor Fortier. E aí Kardec passa a estudar esse fenômeno, né? As mesas que giravam, as mesas que se comunicavam, né? A gente conhece a história das mesas girantes, não dá para a gente contar aqui, porque a gente está falando mais sobre a vida, né? A obra de Kardec, mas aí a gente vai lembrar lá da escola de Pestalozzi, que Kardec estudou lá, e nós vimos o quê? Que o método da observação, o método da experimentação foi fundamental aí, né, nessa fase. Por quê? Kardec, bom, a mesa se movimentar, a mesa levitar, até aí ainda passava, né? Porque Kardec já tinha tido os estudos do magnetismo, aquela coisa toda. Agora, quando as mesas começaram a se comunicar, né, a dar comunicações, aí Kardec falou, opa, alguma coisa aí, né? Aí veio o cientista Hippolyte, né?
professor Hippolyte, cientista ligado à ciência, e aquele professor, aquele homem, né, observador, realmente ele viu que alguma coisa ali, então, não estava bem. E foi estudar aquele fenômeno, né? Alguma coisa estava acontecendo ali além. E a gente tem aí uma figura da época, né? Das mesas girantes, das perguntas e respostas da alta sociedade, né, francesa, e muito frívola também. Então, as perguntas, as respostas eram mais frívolas, quer dizer, as perguntas, né, eram realmente frívolas. E aí Kardec, quando ele começa a estudar o fenômeno, quando ele começa realmente a se empenhar, né, e verificar que ali existia um significado, aí chegou-se à conclusão que eram informações dos espíritos, né? Foi onde Kardec realmente começou. No caso, ele ainda era Hippolyte, né? O professor Hippolyte, ele começou a fazer, então, as perguntas inteligentes, né? As perguntas que poderiam ir aclarando as mentes. E em 1856, Kardec passa a frequentar reuniões espíritas. Sua missão e seu guia espiritual, o Espírito Verdade, são revelados. Então, gente, nessa época, Kardec começa a frequentar essas reuniões, né? O professor Hippolyte, ele começa a frequentar essas reuniões, aí a gente já sabe que vários espíritos davam comunicações, né, em diversos lugares, inclusive, e aí Kardec recebia, né, o professor Hippolyte recebia aquelas mensagens e tinha aquele trabalho exaustivo de comparação, né, de comparar todas para ver se realmente eram condizentes, e todo aquele trabalho da codificação. Inclusive, algumas pessoas hoje, né, a gente ainda ouve falar assim, mas na verdade o trabalho foi dos espíritos, foram os espíritos que revelaram, mas quem é que organizava as perguntas? Porque no início as perguntas eram frívolas, eram fúteis, né? Se não tivesse ali o pensador, né, aquele gênio pensador, para ir encadeando as perguntas todas, fazendo realmente um trabalho exaustivo e claríssimo, né? Um trabalho realmente encantador e que não deixava dúvidas, justamente com as perguntas que ele fazia, as respostas que vinham e o encadeamento que ele ia colocando, né? E aí a sua missão e o seu guia espiritual, que é o Espírito Verdade, né, foram revelados. E o Espírito Zéfiro era um espírito que se comunicava e anunciou, né, para Kardec, revelou para Kardec a sua missão, que era a de codificar, né, a doutrina, uma nova doutrina, a doutrina espírita, para trazer para nós o Consolador prometido. E aí Zéfiro, esse espírito Zéfiro, revela para Kardec, para o professor Hippolyte, né, que ele, Zéfiro, tinha sido companheiro, discípulo do sacerdote druida Allan Kardec. Então revela ao professor que ele, Hippolyte, né, havia sido o grande sacerdote druida daquela época, né, e que Zéfiro estava junto naquela época também como discípulo dele. Então, a partir daí, a partir dessa informação,
é que o professor Hippolyte passa a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Então, daí surge o nome, né, Allan Kardec. Por quê? O professor Rivaio, né, Hippolyte Rivaio, ele já era muito conhecido, ele já era admirado, respeitado, e ele então não queria que o nome dele influenciasse na nova doutrina. Por isso, então, ele passou a usar o nome de Allan Kardec. E com isso também, o professor Hippolyte, ele acabou sendo desligado da Academia de Ciências de Paris, porque com as novas convicções, né, as coisas que Kardec colocava, a Academia de Ciências não admitia isso. Então, ele se desligou da academia para realmente se dedicar a esse trabalho da codificação, né? Aí a gente vai chegar a 1857. 1857. 18 de abril de 1857, o livro Dos Espíritos é apresentado, né? Então, a gente tem aí o livro dos Espíritos nessa data, né? Sendo lançado. Eu estou vendo aqui a hora, gente. Estou vendo a hora porque eu tinha marcado aqui a hora, agora já me enrolei aqui com a hora. Bom, vamos seguindo. Aqui, a foto do livro dos Espíritos, tá? Vamos lá, 1858, tá? Tenho que ver, estou tentando ver a hora aqui. Pablo. Gente, eu parei um minutinho só para poder calcular aqui o nosso tempo, tá? Bom, vamos lá. 1858, a Revista Espírita é lançada e Kardec passa a trabalhar de noite. Gente, aí realmente começou aquele trabalho exaustivo de Kardec, de trabalhar, para que pudesse sair a Revista Espírita. Ai, olha a foto dela aí, tá? Revista Espírita. 1861, lançamento do livro dos Médiuns, né? E também a realização do Auto de Fé de Barcelona. Olha o livro dos Médiuns, 1861, né? E olha só, gente, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que foi, né? O que aconteceu nesse Auto de Fé de Barcelona. Kardec tinha recebido uma encomenda de livros para a Espanha. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, revista Espírita e algumas outras publicações que Kardec tinha feito. E quando esses livros chegaram na Espanha, eles foram confiscados. O bispo local mandou confiscar toda essa obra, né? E mandou queimar em praça pública esses livros. Esses livros, como eles foram confiscados, eles teriam que ser devolvidos à sua origem. Só que isso não aconteceu. Eles foram queimados. E aí vocês estão vendo na foto, né? Nós estamos vendo muitas pessoas, milhares de pessoas foram assistir aquela queima daqueles livros e o bispo disse que os livros eram proibidos, os livros estavam proibidos. E aí a gente já sabe, né? Tudo aquilo que é proibido, todo mundo quer ver, quer saber por que é proibido. E com isso, então, nós tivemos uma grande
divulgação da doutrina espírita. Tanto é que Kardec escreveu na Revista Espírita, em novembro de 1861, ele colocou lá, Espiritismo no Banco dos Réus. E aí fala do Auto de Fé de Barcelona, que também aconteceu em outubro, no dia 8, no dia 9, né? 9 de outubro de 1861, 300 obras de Kardec. Dentre elas, Livro dos Espíritos, como nós já falamos, dos Médiuns, Revistas Espíritas, sonetos, etc. Eles foram queimados. E aí Kardec escreve, graças a esse zelo imprudente, todo o mundo na Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é ele. É tudo quanto desejamos. Podem queimar-se livros, mas jamais se queimam ideias. Allan Kardec. Então, gente, o Espiritismo, naquela época, né, começou realmente a ser muito divulgado em virtude do que Kardec chamou de zelo imprudente, né? Queimaram esses livros pensando que estivessem queimando as ideias, e isso não aconteceu. Aí nós vamos lá para 1864, né? O lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, gente, para lançar o Evangelho nessa época, Kardec já estava bastante adoentado, porque trabalhava demais, exaustivamente, né? Inclusive até chegaram a ter dificuldades financeiras, porque primeiro, né, o professor Rivaio, como a gente já viu, ele dava aulas, muitas aulas gratuitas, naqueles que não podiam pagar, então ele dava as aulas gratuitas e todo o investimento, né, no lançamento das obras todas, enfim, Kardec foi ficando com a sua saúde também prejudicada. E nesse período em que estava organizando, né, os seus estudos para o lançamento do Evangelho, Kardec estava com sérios problemas circulatórios. E aí ele foi para uma estação de águas para poder repousar, né, devido aos problemas de saúde, e também isso foi providencial pela espiritualidade para que ele pudesse se isolar, para que ele pudesse ficar tranquilo, para poder escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente tem a foto, né, do Evangelho, como a gente teve dos outros também. Vamos lá. Aí depois, em 1865, é lançado O Céu e o Inferno, essa obra Céu e Inferno. Olha a foto aí, né? O Céu e o Inferno. 1868, lançamento de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, essa obra lançada, né, já no ano de 1868. E essa obra, A Gênese, aliás, como todas, né, gente? Todas essas obras de Kardec, para nós, elas são importantíssimas. E a Gênese, inclusive, tem uma peculiaridade. Por quê? Ela fala muito, né, sobre... Tem o capítulo que é a uronografia, né? Isso, não tenho certeza se o nome é esse, esqueci. Mas, enfim, a Gênese, ela nos revela muitas coisas sobre o nosso mundo, os nossos planetas, tudo isso que hoje em dia a ciência está descobrindo, tanto tempo depois, né,
que na época foi desacreditado, e com o passar do tempo vêm as comprovações, as confirmações de que tudo estava realmente de acordo. Então, a Gênese muito à frente do seu tempo, né? A gente tem aí a foto, né, do livro. E depois, 1869, em 31 de março de 69, Kardec vai atender, né, ele atende a um caixeiro viajante que vai comprar livros. Quando Kardec termina de atender, ao fechar a porta, ele tem um aneurisma e tomba inerte. E aí a gente tem lá o busto, né, de Kardec no seu túmulo. E uma curiosidade também, né? Vamos voltar lá um pouquinho, 1869, e lembrando que Jan Hus, né, uma personalidade de Allan Kardec, que a gente viu, Jan Hus nasceu em 1369. Então, exatamente 500 anos depois, Allan Kardec vem a sua desencarnação, né? Vem a desencarnar. Então, ele tomba inerte em 1869, ou seja, exatamente 500 anos depois do nascimento de Jan Hus. Kardec. Aí, depois, em 1890, tem o lançamento de Obras Póstumas, que é uma compilação de escritos que não haviam sido ainda publicados por Kardec, né? São escritos dele que estavam sendo aprontados. E aí a sua esposa, a sua querida companheira Mélie, revisou tudo também, né? Foi tudo revisado e foi lançado, então, Obras Póstumas aí, né? E temos as obras de Kardec aí para nós lembrarmos, né? Relembrarmos. Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, 31 de março de 1869, em Paris, também na França. Tá? Então, companheiros da CF, da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, chegamos ao final da nossa exposição. Vamos mais uma vez agradecendo e encerrando esses nossos estudos, pedindo a esses trabalhadores do Mestre Jesus, que sempre estiveram conosco, que continuem conosco, nos amparando, nos auxiliando e ampliando os nossos horizontes para que nós possamos ler, reler e entender toda essa obra que foi codificada pelo querido Allan Kardec. E aí, gente, nós precisamos vivenciar realmente essa obra de Kardec, né? Ela está aí para nós, mas falta que ela seja vivenciada por nós, praticada por nós, porque realmente